Fala pessoal, beleza? A gente assistiu o live action de Cavaleiros do Zodíaco e vamos então agora para uma crítica sem spoilers, mas antes de mais nada, segue vinheta! Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu me surpreendi. Eu estava um pouco receoso de assistir o live action por causa das experiências que já tivemos com adaptações ocidentalizadas de animes como Dragon Ball Evolution e também do Death Note, né? Porém, contudo, todavia, foi uma experiência muito interessante. É claro que se você estiver esperando por uma representação do anime clássico, você não vai ver isso, porém, se você vem acompanhando os últimos trabalhos, os últimos lançamentos de Cavaleiros do Zodíaco, você vai ver que houve uma tendência que começou lá naquele filme de 2014, né, em CGI, que foi continuada através do reboot que tivemos também em CGI, né, que muita gente chama de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, mas não é da Netflix, inclusive, isso foi publicado na Netflix, que são algumas modernizações, né, porque, como vocês sabem, o reboot não é uma remasterização. O reboot, né, você pega alguns elementos do original e faz outra coisa. Então, é muito próximo do reboot, tem muitas tendências do reboot. Então, se você tem nojo, asco do reboot, você talvez não goste. Porém, também existem muitas referências ao material original. E, além disso, o ator que fez o Seiya, né, ele é incrível, foi um dos melhores Seiyas que eu já vi, melhor até do que o Seiya do anime. Aí você deve estar falando, como assim, melhor do que o Seiya do anime? Bom, como uma pessoa que já leu todos os mangás, inclusive eu tenho na casa dos meus pais todos os volumes, né, do número 1 até o último episódio da saga de Hades, né, o último capítulo, ainda nos tempos da editora Conrad, antes de ir para a JBC, eu posso dizer para vocês que o anime também não tem nada a ver com a obra original. Então, se você quer que uma adaptação seja fiel ao anime, saiba que mesmo se fosse, não seria algo original. Temos muitos fillers, muitas alterações e muitas coisas que ficaram sem sentido no anime também em relação à obra original. Pra vocês terem ideia, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns fillers do anime que não existem. Pra começar, o Cavaleiro de Cristal não existe, ele não é canônico. Assim como todo mundo aqui que vocês estão vendo agora. Bom, além de todos esses fillers, existem vários furos de roteiro que existem no anime, inclusive mudanças de personalidade nos personagens, como o Seiya, por exemplo, que no mangá é um cara bastante irônico, que faz piadas na hora certa e que sabe também ficar sério quando é pra ficar sério. Algo que a gente inclusive não viu no filme de 2014, né? Pois o Seiya ficava fazendo piadas o tempo todo. Então tivemos uma excelente representação do Seiya. Tivemos um ponto alto, para mim, foram as cenas de luta. Foram muito bem coreografadas, muita ação. Até porque se fôssemos fazer umas cenas de luta e de ação semelhantes a um anime ou um mangá, não seria a coisa mais emocionante do mundo. Porque diferente de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, se você parar pra analisar, as lutas são: o cara dá um golpe, começa a falar enquanto o outro tá no chão. O cara começa a tentar se levantar e o outro espera, na maior honra do mundo, o cara se levantar pra ter mais conversa, pro cara que se levantou dar um golpe, e assim vai, como se fosse um joguinho de Pokémon, né? Um batalha em turnos. Isso, num filme live action, não seria muito bacana, não seria algo bem representado. As cenas de ação são muito da hora, porque a gente vê muito movimento, tanto de dança de rua, né, de street dance, hip hop, como também de artes marciais orientais como Taekwondo
e alguns estilos de karatê. Então são movimentos muito bacanas, muito plástico. Para quem gosta de filme de ação, é um prato cheio. Porém, se você for com a expectativa de ver uma reprodução fiel do anime, não vai ter. Assim como também não vai ter do mangá, que é o material original. Eu sei que muita gente, principalmente a galera que assistiu na Manchete, tá fazendo matéria negativa em relação a live action porque não foi igual ao anime. Porém, temos um problema. A maioria dessas pessoas saudosistas da Manchete, muitas vezes, não tô dizendo que são todos, muitas vezes só se baseia no anime. E a dublagem da Manchete tinha muitos erros que muitas vezes atrapalhava até a narrativa da história. Apesar de eu ter visto na Manchete, eu era muito pequeno, eu não lembro direito de como era na Manchete. Minhas memórias, antes de começar a acompanhar Cavaleiro do Zodíaco no Cartoon Network, foi através do filme, né, de Ares. Inclusive eu tenho aqui na minha coleção dos OVAs, né, em quadrinho, né, em mangá, que era o OVA da Ares, né, que no Brasil foi conhecido como filme, mas na verdade era um OVA, que é o Santo Guerreiro, que é onde eles enfrentam, né, a Ares. Deixa eu ver se tem uma imagem bacana aqui da Ares. Essa daqui, a Ares. Porém, a gente jogava o vídeo e tudo mais, porém eu fui acompanhar direito, assim, numa idade que eu podia me lembrar, inicialmente assistindo no Cartoon Network, até que a gente ficou sem TV a cabo. E na época também passava na TV aberta, acho que era na Band. Tava no comecinho, enquanto no Cartoon Network já tava em Asgard, eles estavam lá no Torneio Galáctico, então eu comecei a comprar os mangás, ainda na época da editora Conrad. Comecei a comprar um por um, e a partir dali eu pude ter todo um universo que me fez até não ter tanto interesse no anime e mais no mangá, porque a história é muito mais rica no mangá. Pra vocês terem ideia, existe uma evolução lógica no mangá das armaduras. Elas começam com pouca proteção e vão aumentando a cada evolução para uma maior proteção, o que não faz muito sentido quando a gente vê, por exemplo, isso no anime, porque na primeira versão eles tinham várias proteções, como vocês podem ver aqui, proteção comparável até a de Cavaleiro de Ouro, e quando chegava nas outras temporadas eram armaduras mais próximas do mangá e tinham menos proteção. Não tinha e como é que elas eram mais fortes e se protegiam menos, né? Então quando a gente vê comparando com o mangá, tem muita coisa que é diferente. No mangá tem muito mais sangue, você vê cabeça decepada, vê sangue, mais sangue do que no anime. Tem a cena na Guerra Galáctica do golpe, primeira vez que o Ikki usa o golpe Fantasma de Fênix. Tem várias cenas de braços, perna, tripa saindo, que não tem no anime. No anime, geralmente, quando tem uma cena assim, são armaduras quebrando. Acho que a única coisa muito chocante que eu vi no anime foi quando o Ikki lutou contra aquele cara dos discos lá, que corta o braço dele, mas fica certinho, com pouco sangue, fica todo clean, né? Enquanto no anime você vê as dilacerações no mangá, aliás, dilacerações bem feias, né? Como se fosse filme de zumbi. Você tem essas diferenças, tem as diferenças nas armaduras. Eu particularmente prefiro a lógica de armaduras do mangá. Então eu já via o anime, né, com a mente aberta de que não era fiel ao material original. Então isso me ajudou a ver também as novas adaptações de Cavaleiro do Zodíaco, além da saga original, como também Santia Show, Lost Canvas, Episódio G, todos os demais spin-offs e adaptações, como o filme de 2014, e os próprios OVAs e filmes que lançaram, que não são canônicos, com bons olhos. Por exemplo, o de Ares não é canônico. A primeira aparição de Asgard, que foi a Grande Batalha dos Deuses, não é canônico. Esse aqui, inclusive, é o que o pessoal fala que o Yoga fica do mal, né? Daí a gente tem também a Batalha de Abel, que era para ser depois de Poseidon, também não é canônico. E a conclusão no anime, antes de lançarem a saga de Hades, também não é canônico, porque temos, né, aqui a conclusão do OVA, os Guerreiros do Armagedon, não é
canônico. Então tem muita coisa que não é canônica e que a gente vê. Eu pelo menos, sou muito aberto às coisas que não são canônicas em CDZ, porque eu já estava acostumado graças ao mangá. A única coisa que eu não gostei era aqueles fillers que eles têm entre a Guerra Galáctica e os Cavaleiros de Prata. Tem um bocado de filler, assim, que não me desceu bem, mas o resto eu sou bem aberto. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. O filme é um bom filme, porém, se você for querendo ver um filme com um estilo de narrativa asiático, você não vai encontrar tanto. Você vai encontrar um estilo de narrativa mais próxima dos filmes da Marvel. Inclusive, é mais filme do que a maioria dos filmes recentes, na minha opinião, que a Marvel lançou. Se você quer ver um filme de ação com referências aos Cavaleiros do Zodíaco, original com referências, e que está muito mais próximo do novo reboot de Cavaleiros do Zodíaco, assim como o filme de 2014, você vai adorar, você vai sair satisfeito. Agora, se você quer ver o anime da Manchete ou o mangá, aí já não vai dar. Aí não vai ter o que você queria. Ou no meu caso, a versão, né, do Cartoon Network da Band, que tinha as traduções, né, corretas, né, a dublagem corrigida. Então, é um excelente filme de ação. Eu daria nota 7,5 de 0 a 10, porque não é o melhor filme do mundo, porém é muito melhor até do que muita coisa que a Marvel lançou recentemente. É um filme próximo a um filme de super-herói. As batalhas são muito bem feitas, apesar de o design, muita gente criticou, das armaduras, tanto do Seiya quanto do Ikki, não serem as melhores em relação ao anime. E você tem que entender que o próprio autor, Masami Kurumada, falou que ao desenvolver o mangá, ele se baseou as suas armaduras em armaduras reais, né, históricas. E o do anime consegue ser bem realista também em relação às armaduras que já foram utilizadas na humanidade. E, no caso, a atuação do Cavaleiro de Pégaso está excelente. Eu não gostei muito da atuação do Cavaleiro de Fênix, porém a armadura do Cavaleiro de Fênix está mais próxima do mangá e do anime do que a de Pégaso. Então, temos no lado do Ikki, temos uma armadura excelente, né, muito boa, que lembra, tem traços do material original. E temos o de Cavaleiro de Pégaso, que apesar de não ter uma armadura bonita ou que lembre a do mangá ou do anime, tem um Seiya que tem uma atuação muito boa. O elenco também é muito bom, eu gostei muito da atuação, né, do Mitsumasa Kido, né, o Alman Kido. Eu já havia visto vários trabalhos desse cara, né, acho que é Sean Bean o nome dele, no Senhor dos Anéis, no GoldenEye, no Game of Thrones, e ele é um excelente ator. Temos também a atuação lá da atriz que fez a Jean Grey na trilogia clássica de X-Men. Então, um elenco bom e que tem bastante cena de ação. Se você quer ver um filme de ação descompromissado com o anime de 86, você vai gostar. Eu estou satisfeito com o filme. E é uma pena que tanta gente esteja rechaçando o filme. Eu espero que possamos ter, caso tenha bilheteria suficiente para termos uma continuação, acho que tem potencial. E eu digo para vocês, não julguem, né, como uma representação verossímil do anime e nem do mangá. Mas veja com o coração aberto, veja com uma noção de que é baseado, tem muita coisa próxima, não sei se é baseado, mas tem muita coisa próxima do filme de 2014, do reboot, tem essas tendências que surgiram a partir desses materiais, e eu acredito que você vai sair satisfeito. E mesmo que você não seja fã de Saint Seiya, se você gosta de coreografias boas de artes marciais, de filmes de ação, de luta corpo a corpo, acredito que você vai sair satisfeito também desse filme. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, nos vemos e até a próxima. Johnny!